A energia eólica está cada vez mais se tornando uma fonte geradora de energia elétrica mais promissora e viável do planeta, e graças ao desenvolvimento de equipamentos e máquinas, que cada vez mais estão sofisticados e potentes, produzindo eletricidade em larga escala a ser usada nas áreas residenciais, comerciais e industriais. Na energia eólica, as enormes pás das turbinas utilizam a energia cinética produzida pela força dos ventos para transformar em energia elétrica através dos aerogeradores. É uma energia renovável e limpa, sem causar impacto ambiental, bem como não produzem gases, nem emissões de CO2 para a natureza. Neste vídeo iremos conhecer suas origens, seus idealizadores, seus princípios e a sua grande utilização em prol da humanidade. O surgimento da energia eólica. As origens da energia eólica terrestre é conhecida pelo homem há mais de 3.000 anos, na antiga Pérsia, onde utilizavam a força dos ventos, por meio de cataventos para moer grãos e bombear água de poços ou lagoas. Durante o século I d.C., o engenheiro grego Herão de Alexandria construiu uma roda de vento, que foi uma ferramenta destinada a captar a força do vento para alimentar uma máquina. Por volta do ano 1000 d.C., o uso de moinhos tornou-se comum na China e Índia, e eram usados para bombear água do mar até as salinas na China e na Sicília. Esses moinhos eram chamados de panêmonas chinesas. Já no ano de 1430, os moinhos de vento surgiram na Europa, onde os holandeses usavam tanto com funções de moer grãos, como para controlar e drenar o excesso das águas nas regiões que se situavam abaixo do nível do mar. No segundo semestre do século XIX, nos Estados Unidos da América, os moinhos de ventos foram adaptados através das novas necessidades daquela região, denominados de moinhos multipás americano. E era utilizado para bombear água tanto para as fazendas isoladas, como também encher os bebedouros do gado em pastagens extensas. No final do século XIX, no ano de 1888, na cidade de Cleveland, Estados Unidos, o industrial Charles F. Bruce desenvolveu uma adaptação dos cataventos para gerar energia elétrica. Era um aerogerador que tinha capacidade de fornecer até 12 kW, em corrente contínua, para carregar as baterias, com finalidade de fornecer energia para 350 lâmpadas incandescentes. Entre os anos de 1897 a 1904, na Europa, foram construídas 70 unidades geradoras baseadas no invento de Charles Bruce, com potências em torno de 25 kW, através do primeiro programa governamental, incentivando o desenvolvimento eólico. A evolução da energia eólica. Em 1920, nos Estados Unidos da América, os irmãos Marcellus e Joseph Jacobs desenvolveram um aerogerador que possuía 3 pás tipo hélice de madeira, e ficou conhecido como a turbina de Jacobs. Alcançou um enorme sucesso de vendas entre os anos de 1920 a 1960, onde foram comercializados em torno de milhares de unidades. Tinham potências nominais entre 1,8 a 3 kW. Na França, em 1927, o engenheiro Georges Jean-Marie Darrieux desenvolveu uma turbina de eixo vertical que utilizava aerofólios, criando rotação suficiente para gerar energia elétrica. Já na Rússia, em 1931, foi desenvolvido o aerogerador de grande porte, o Balaklava. Este, por sua vez, gerava potência em torno de 100 kW. Era de corrente alternada e foi conectado por uma linha de transmissão a uma usina termoelétrica de 20 MW. No ano de 1941, nos Estados Unidos, foi desenvolvido o maior aerogerador até então projetado. A turbina eólica Smith-Putnam apresentava 53 metros de diâmetro, uma torre de 33,5 metros de altura e 2 pás de aço com 16 toneladas. Além do mais, foi usado um gerador síncrono de 1.250 kW, com rotação constante de 28 rotações por minuto, que funcionava em corrente alternada, conectado diretamente ao sistema de distribuição elétrica local, em Grand Pasquinob, em Castleton, Vermont. Na Dinamarca, em 1957, projetado por Johannes Joule, o aerogerador Gedser, com potência de 200 kW e com 24 metros de diâmetro de rotor. O sistema forneceu energia em corrente alternada para a companhia elétrica SIS. Entre 1958 a 1966, na França,
foram construídos diversos aerogeradores de grande porte conectados à rede elétrica, com potência de 800 kW e 30 metros de diâmetro. Na Alemanha, entre os anos de 1955 a 1968, foi construído um aerogerador com tecnologias inovadoras para a época, onde esses métodos tecnológicos persistem até os dias atuais. Tinha 34 metros de diâmetro, operando com potência de 100 kW. A partir do ano de 1973, começaram a surgir a primeira geração de aerogeradores que conhecemos atualmente. De início eram construídos em torres pesadas e caras, e com o decorrer dos tempos, novas tecnologias foram surgindo, tornando possível assim, aerogeradores mais leves, menos rígidos, e também, mais baratos que seus antecessores. Componentes de uma turbina eólica. Torre é a maior parte que compõe a turbina eólica. Sua função é dar sustentação a todo o restante do maquinário eólico. Fica presa a uma base e sobre ela está a nacelle. Comumente são feitas em formato cônico, em concreto ou aço, como também pode ser no formato de treliças em aço galvanizado. Nacelle é a parte mais pesada de toda estrutura eólica, podendo pesar até 100 toneladas. Tem o formato de uma cabine, e nela estão inseridas toda a parte do aerogerador, a exemplo da caixa de transmissão, gerador elétrico, transformador, entre outros mais. Funciona como uma estação de manutenção e operação do sistema, por onde os técnicos realizam os processos de funcionalidade, bem como as manutenções preventivas e corretivas. Rotor é formada pelo cubo, pelas pás, normalmente em 3 unidades, que são conectadas ao cubo, para que assim obter a energia mecânica oriundas da força dos ventos, e através da rotação, ocorra a transmissão entre o eixo central e a caixa de transmissão. Geralmente o rotor tem diâmetros entre 60 a 150 metros, um sistema hidráulico para poder captar os ventos pelas pás, e também para parar o movimento quando se precisa. Pás são os perfis aerodinâmicos, com formatos anatômicos para garantir a obtenção da energia imposta pelos ventos. São produzidas em material resistente que tenha uma certa leveza, geralmente fabricadas em fibra de vidro, fibra de carbono, e em uma nova tecnologia, por fibra de grafeno, que por sinal, já tem assunto em vídeo deste canal, que retrata sobre o grafeno. Caixa de transmissão é o equipamento que interliga o rotor ao gerador. Tem na sua constituição um conjunto de engrenagens, onde através da velocidade vindo do rotor, transfere uma outra velocidade para o gerador, e assim este entra em operação. Geralmente essa variação de velocidade atinge um fator multiplicador na ordem de 120 vezes, para que assim forneça ao eixo um aumento significante para que o gerador funcione perfeitamente. Gerador elétrico. Este equipamento tem como funcionalidade a conversão de energia mecânica vinda da rotação do eixo, em energia elétrica. A partir daí esta energia é direcionada ao transformador, para que assim seja injetada na rede de transmissão da companhia elétrica. Anemômetro. Este dispositivo fica posicionado na parte de cima da nacelle, para fazer as medições da velocidade média do vento, e com isso informar os ventos que estão chegando para o rotor do aerogerador. Através de seus dados, é possível traçar os gráficos da curva de potência das turbinas. Sensor de direção, ou biruta. Este sensor fica próximo ao anemômetro, e sua função é identificar a direção de onde estão vindo os ventos. A partir daí as informações é passada para o sistema de controle, para que assim, este possa dar direção à nacelle, e com isso ela gire e direcione o rotor no sentido dos ventos. Princípio de funcionamento de um aerogerador. Como acabamos de conhecer os componentes da turbina eólica, veremos agora um resumo sobre todo o processo que envolve a geração de energia elétrica criada no aerogerador. Com o vento atingindo as pás da turbina eólica, associada a esse movimento do vento através da rotação, neste instante, acontece o efeito denominado de energia cinética. A partir daí, com esta rotação das pás, gera o movimento do rotor, que por sua vez está interligado com a caixa de transmissão, também conhecido como caixa de engrenagens ou multiplicador, que fica dentro da nacelle. Neste momento ocorre o efeito chamado de energia mecânica. O sistema de controle dentro da nacelle faz com que as pás girem lentamente para evitar o barulho intenso,
Porém, este mesmo controle, através do multiplicador dentro da nacelle, faz a velocidade interna do giro ser aumentada, para que o eixo que interliga o multiplicador ao gerador de energia elétrica possa induzir o gerador a transformar a energia mecânica em energia elétrica. Depois deste processo, a energia elétrica criada pelo aerogerador é transferida para o transformador da subestação do parque eólico. Este, por sua vez, eleva a tensão elétrica para evitar as perdas energéticas. Em seguida, esta energia é transferida através das linhas de transmissão, passando pelas redes de distribuição, para daí chegar aos centros dos consumidores. Energia eólica no Brasil. O Brasil é um grande possuidor potencial em energia eólica, que vem crescendo desde o ano de 2005, impulsionada pelo Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, onde foi instituído a Lei nº 10.438 de 2002. E segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEEólica, o território brasileiro é capacitado de gerar até 530 gigawatts, na modalidade onshore, em terra, sem contabilizar as usinas eólicas que podem ser instaladas no mar. Outro fato relatado pela ABEEólica é que no cenário internacional, o país tem se destacado em geração de energia limpa, que até o momento ocupa o 6º lugar no ranking mundial de capacidade eólica acumulada, elaborado pelo Global Wind Energy Council. Para isso, o Brasil investiu entre os anos de 2010 a 2022 cerca de 42,4 bilhões de dólares, e somente em 2022 foram evitadas 27 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, pela energia eólica. Atualmente, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o Brasil já tem em torno de 21.500 megawatts de potência em usinas eólicas, sendo que a maior parte se concentra nas regiões Nordeste e Sul do país, e já considerado uma das principais fontes de energia renovável do Brasil. A partir de agora veremos o último boletim de geração de energia eólica publicado pela Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEEólica, no ano de 2022. Rio Grande do Norte. O estado possui 248 parques instalados, com 2.991 aerogeradores, e uma potência de geração de 7.872,43 megawatts. Tendo como destaque o Complexo Lagoa dos Ventos, nos locais de Bento Fernandes, Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo e Rui Barbosa, operado pelas empresas Casa dos Ventos, Saluz, Mutatis e Perfinhares. Bahia. Com 276 parques instalados, 2.828 aerogeradores, e uma geração de 7.633,37 megawatts. Seus destaques são o Complexo Eólico Campo Largo, na cidade de Santo Sé, operado pela empresa Engie. O Complexo Eólico Oitis, em Casa Nova, pela empresa Neoenergia. O Complexo Alto Sertão, nas cidades de Igaporã, Caetité e Riacho de Santana, operado pela empresa Renova Energia. Piauí. Possui 108 parques instalados, com 1.246 aerogeradores, e uma potência de geração de 3.583,95 megawatts. Seus destaques são: Complexo Eólico Lagoa dos Ventos, nas cidades de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, tendo como operadora a empresa Enel Green Power. Complexo Eólico Oitis, cidade de Dom Inocêncio, pela empresa Neoenergia. Chapada do Piauí, em Simões, Caldeirão Grande do Piauí e Marcolândia, pelas empresas Contour Global e Eletrobras Chesf. Paraíba. Complexo Eólico Serra do Seridó, nos locais de Areia de Baraunas, São Mamede e Santa Luzia, potência de 471,2 megawatts, operado pela empresa Neoenergia. E o Complexo Eólico Serra do Seridó, nos locais de Junco do Seridó, Santa Luzia, Salgadinho e Assunção, com potência de 480 megawatts, tendo como operadora a empresa EDF Renováveis Brasil. Rio Grande do Sul. Complexo Eólico do Chuí, nas cidades de Chuí e Santa Vitória do Palmar, com potência de geração 582,8 megawatts, operado pela empresa Ômega Energia. Maranhão. Complexo Eólico Delta do Maranhão, nos locais de Barreirinhas e Paulino Neves, com geração de 426 megawatts, tendo como operadora a empresa Ômega Energia. Vale salientar que ainda existem grandes complexos de geração eólico no Nordeste, nos estados do Ceará, Pernambuco e Sergipe.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. Como vimos neste vídeo, a energia eólica tem beneficiado o ser humano, desde os primórdios, quando através dos moinhos de ventos, nossos antepassados começaram a fazer uso desse maquinário, para extrair água dos poços e rios, moer sementes e derivados, entre outras atividades necessárias para o bem comum da humanidade. As turbinas eólicas, além de poder gerar energia elétrica, de uma forma renovável para o meio ambiente, também é uma opção na geração de empregos e rendas, de formas diretas e indiretas, trazendo desenvolvimento e sustentabilidade nas regiões onde os parques eólicos são construídos, além de suprir a necessidade energética que o país precisa para o fornecimento de energia elétrica para as áreas residenciais, comerciais e industriais. Mais uma vez agradecemos pela audiência que vocês têm nos proporcionado, e esperamos também que este conteúdo tenha sido de bom proveito para o conhecimento e o entretenimento de todos. Grande abraço e até o próximo vídeo.